Fyodor Dostoiévski, uma breve biografia. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski é amplamente reconhecido como um dos maiores romancistas da literatura mundial. Suas obras mergulham profundamente nas complexidades da mente humana, na moral, na espiritualidade, no sofrimento e na redenção. O escritor russo do século XIX, Dostoiévski, deixou um legado que transcende fronteiras nacionais e continua a influenciar filósofos, psicólogos, escritores e leitores de todo o mundo. Fyodor Dostoiévski nasceu em 11 de novembro de 1821, em Moscou, na Rússia, em uma família da pequena nobreza. Seu pai, Mikhail Andreevich Dostoiévski, era médico militar e prestava serviços em hospital para pobres. Crescendo nas dependências do hospital onde o pai trabalhava, ele via diariamente o sofrimento dos pobres, o que marcaria profundamente seu pensamento. Sua mãe, Maria Fyodorovna, era gentil e devota, e desempenhou papel essencial na formação moral e espiritual do filho. Desde cedo, Dostoiévski foi exposto à realidade da miséria humana. Foi alfabetizado em casa, inicialmente por tutores e por sua mãe, que lhe transmitiu o gosto pela literatura, especialmente por atores como Cervantes, Shakespeare e a Bíblia. Em 1837, sua mãe morreu de tuberculose e no ano seguinte Dostoiévski foi enviado, junto com o irmão Mikhail, para São Petersburgo, onde ingressou na escola de engenharia militar. Embora fosse um estudante mediano, demonstrava uma sensibilidade artística intensa e um interesse crescente pela literatura. Após concluir seus estudos, Dostoiévski começou a trabalhar como engenheiro, mas sua paixão era escrever. Em 1846, publicou seu primeiro romance, Gente Pobre, que foi imediatamente elogiado por críticos como Belinsky, uma das principais figuras da crítica literária russa da época. O grupo discutia ideias liberais e progressistas, influenciado por utopistas europeus e contrários ao regime czarista. Gente Pobre foi considerado o primeiro grande romance social da Rússia, retratando com empatia a vida dos marginalizados. Dostoiévski foi saudado como um novo talento literário, mas os romances seguintes, como O Duplo e Noites Brancas, receberam críticas mais mornas, e sua fama inicial começou a declinar. E durante a década de 1840, Dostoiévski se envolveu com um grupo de jovens intelectuais socialistas liderado por Mikhail Petrashevsky. Preso por conspirar contra o Estado, sofreu com doenças, frio extremo, má alimentação e violência. Foi proibido de escrever e só pôde ler a Bíblia. Essa experiência marcou uma virada radical em sua vida e em sua filosofia. Em 1849, o grupo foi denunciado e seus membros presos por conspiração contra o Estado. Dostoiévski foi julgado e condenado à morte, mas a condenação foi comutada por ordem do czar Nicolau, e ele abandonou o socialismo e passou a valorizar a fé ortodoxa russa, a dignidade individual e a capacidade de redenção através do sofrimento. Retomou sua carreira literária com obras como Humilhados e Ofendidos de 1861. Endividado, depressivo e doente, Dostoiévski mergulhou em uma crise pessoal e financeira que influenciaria sua obra futura. Recordações da Casa dos Mortos de 1861, baseado em sua experiência na prisão, esse livro foi um sucesso e causou grande impacto na sociedade russa. Para escapar dos credores e tentar reerguer sua vida, Dostoiévski viajou para a Europa em 1867, com Anna Grigorievna Snitchkina, uma jovem estenógrafa com quem se casou. Perdeu somas consideráveis e viveu constantemente fugindo de dívidas. Após o indulto, foi condenado a 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria, seguidos por serviço militar obrigatório. Dostoiévski passou 4 anos no presídio de Omsk, na Sibéria, entre criminosos comuns, vivendo em condições desumanas. Após ser libertado, permaneceu mais alguns anos na Sibéria, servindo como soldado e oficial. Dessa fase nasceu um novo Dostoiévski, mais introspectivo, espiritualizado e profundamente sensível à condição humana. Em 1859, anistiado, Dostoiévski retornou a São Petersburgo. Os Demônios de 1872 é uma crítica feroz aos movimentos revolucionários que estavam emergindo na Rússia. E Recordações da Casa dos Mortos de 1861, baseada em sua experiência na prisão. Os Irmãos Karamazov, de 1880, considerado sua obra-prima,
é um retrato complexo da alma humana, explorando temas como fé, dúvida, livre-arbítrio, moralidade e amor. Durante os anos 1860, publicou também O Eterno Marido e Memórias do Subsolo, este último considerado uma das primeiras obras do existencialismo. Via o cristianismo ortodoxo russo como resposta espiritual à degradação moral da modernidade ocidental. O famoso capítulo O Grande Inquisidor é uma das passagens mais discutidas da literatura ocidental. O narrador protagonista do romance, um homem amargo e introspectivo, questiona a lógica do racionalismo e do progresso. Antecipando debates filosóficos do século XX, em 1864, perdeu a esposa Maria Dmitrievna e o irmão Mikhail. Em 28 de janeiro de 1881, morreu de hemorragia pulmonar em São Petersburgo, aos 59 anos. Foi enterrado no mosteiro de Alexander Nevsky. Sua obra influenciou escritores como Franz Kafka, James Joyce, Albert Camus, William Faulkner e Jorge Luis Borges. Seu discurso foi aclamado como uma síntese do espírito russo. Poucos autores conseguiram unir de forma tão intensa a experiência pessoal à expressão artística. Apesar dos problemas, esse foi um dos períodos mais criativos da sua carreira. A fase final da carreira de Dostoiévski produziu seus romances mais famosos e complexos. Sua capacidade de mergulhar nas profundezas da alma humana, explorar os limites do bem e do mal, e descrever as contradições do espírito moderno, fez de sua obra um ponto de referência para a literatura, a filosofia e a teologia. Crime e Castigo, de 1866, talvez sua obra mais conhecida, conta a história de Raskolnikov, um estudante que assassina uma velha agiota para provar uma teoria moral. O livro explora temas como culpa, redenção, consciência, sofrimento e o conflito entre racionalismo e fé. O Idiota, de 1869, o príncipe Michikin, protagonista da obra, é uma figura quase cristológica, ingênuo, bondoso e altruísta. Os Demônios, de 1872, também conhecido como Os Possessos, ou Os Endemoniados, trata do niilismo e da radicalização política entre os jovens russos. Os Irmãos Karamazov, de 1880, considerado sua obra-prima, é um retrato complexo da alma humana, explorando temas como fé, dúvida, livre-arbítrio, moralidade e amor. A história gira em torno de três irmãos: Ivan o Racionalista, Dmitri o Impulsivo e Alyosha o Espiritual, e a morte do pai Fyodor Pavlovich. Dostoiévski é frequentemente associado ao existencialismo, embora tenha vivido antes de sua formulação filosófica formal. Seus personagens enfrentam dilemas éticos profundos, lutam com o livre-arbítrio e questionam a existência de Deus. Ele acreditava que o sofrimento era inevitável e necessário para a redenção humana. Rejeitava o ateísmo, o socialismo utópico e o racionalismo como ameaças à liberdade e à alma humana. Sua crítica à modernidade antecipou temas que seriam abordados por filósofos como Nietzsche, Kierkegaard, Camus, Sartre e Freud. Em seus últimos anos, Dostoiévski finalmente alcançou o reconhecimento público. Apesar de sofrer de epilepsia e problemas pulmonares, continuava trabalhando. Sua lápide traz uma citação do Evangelho de João: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica ele só, mas morrendo, dá muito fruto. O legado de Dostoiévski é imensurável. Freud o considerava um dos maiores psicólogos da literatura. Nietzsche reconhecia sua genialidade, apesar das diferenças filosóficas. Dostoiévski é celebrado não apenas como romancista, mas como pensador. Sua vida, marcada por sofrimento, fé, quedas e renascimentos, é espelho de sua literatura. Assim se encerra esta breve biografia de Dostoiévski.